Olá, gente, bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar a conversar um pouquinho agora sobre a temática da seca e dos campos de concentração no Ceará. Deixa eu me encostar melhor aqui, que eu acho que a postura não tá legal. Gente, nós vamos falar então, né, seguindo aquela proposta que eu expliquei para vocês na nossa última aula, quando a gente tratou sobre colonização no Ceará. A proposta aqui, o intuito aqui, não é que a gente tenha uma aula de história, a exemplo do que deve ter acontecido com vocês no ensino médio, no ensino fundamental, para que a gente entenda a história do Ceará de forma desconectada, né, de forma desconexa dos seus aspectos jurídicos, políticos e sociais. Então, o que a gente reflete aqui, né, eu estou rememorando isso sempre que eu posso, faço questão de deixar muito claro, o que a gente está tratando aqui é para que a gente possa compreender melhor o espaço que nós vivenciamos, pelo menos no momento, né? De repente, como a gente conversou na aula passada, vocês vão fazer concurso público e vocês vão acabar trabalhando em Brasília, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em Tocantins, e aí a história do Ceará não vai tocar diretamente, né, nas questões diárias que vai fazer parte aí da sua prática profissional. Mas, no geral, aqueles que permanecerem no Estado, a ideia é que, por terem uma melhor compreensão histórica da realidade social em que estão inseridos, poderão articular melhor, interpretar melhor, garantir um direito de forma mais justo, né, mais equânime, levando em consideração os aspectos históricos desse território que nós ocupamos. Então, é nesse sentido que a gente vai falar sobre a seca no Ceará, né? Levando em consideração que nós estamos falando sobre um fenômeno climático, né, sobre uma questão de ordem natural, é meio ambiente natural, é uma característica climática do território em que nós ocupamos, mas que tem sérias, graves consequências sociais, políticas e econômicas. Então, quando a gente fala sobre a questão da seca no Ceará, nós temos relatos até mesmo do período colonial, né, sobre o deslocamento, né, de tribos indígenas saindo do interior, das regiões dos sertões para a área litorânea, né, buscando ali uma garantia melhor de acesso à água. Então, essa questão das estiagens, né, documentada, né, está presente aí em documentação oficial do período colonial do Ceará, já essa dificuldade, já essa característica climática, né? Quando a gente falou sobre colonização no Ceará, nós vimos que a colonização no Ceará ela foi um pouco mais tardia do que no restante das demais províncias, justamente por ser um território que não era atrativo, né, para a monocultura, para a criação de gado inicialmente, né, posteriormente isso acaba acontecendo, principalmente nos sertões, mas por ser uma área como um todo pouco receptiva, né, um solo pedregoso, temperaturas muito altas, não nenhuma presença de minérios, isso acabou, né, deixando o interesse da coroa por esse território menor do que pelo restante, né, da colônia. Então, essa questão de que nós temos sérios problemas, né, com relação a esse clima, isso apenas levando em consideração a ordem natural, o fenômeno da seca, né, apenas sendo levado em consideração como algo climático, então nós já temos aqui essas considerações a serem realizadas. Para além disso, a gente precisa perceber que esse fenômeno climático, que essa característica do meio ambiente natural, ela acabou por impactar e impacta até hoje profundamente o meio político, a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão cultural, e é por isso que ela vai ser estudada aqui na nossa disciplina, para que a gente possa entender, então, a seca como esse fenômeno social que acaba tendo graves impactos para o desenvolvimento do Estado, né? E aí a gente vai destacar aqui algumas datas, alguns momentos que são realmente cruciais, porque envolve uma quantidade muito grande de mortos, né? Envolve uma quantidade muito grande de flagelados, né, da seca, e a gente vai refletir um pouco sobre isso aqui.
né? Uma dessas primeiras grandes secas que nós temos relatos históricos, né, documentação oficial trazendo aí considerações a respeito, foi a Grande Seca de 1877, que dura ali até por volta de 1879, né? Acredita-se que cerca de, né, nessa seca de 1877, que dura até aproximadamente 1879, pelo menos aí 14% da população do Ceará tenha morrido, né, em decorrência direta da seca. Então, em maioria por fome, né, por desidratação. Então, é algo muito triste, né, que compõe aqui o cenário da nossa história. Anteriormente, a gente tem um relato de uma outra seca, né, de 1825, que também teve um índice de mortandade muito grande em todo o estado, né, superior a 14% de pessoas vítimas, né, da ausência de possibilidades de sobrevivência em meio à estiagem. E é aí que entra a questão social, e é aí que entra a questão jurídica. Porque, pessoal, nós não podemos mais aceitar um discurso que data lá do século XIX, né, aproximadamente desde 1825, que nos coloca na posição de coitadinhos, né, de pobres de nós, que temos esse clima, que não é propício, que estamos numa região cujo solo não é tão propenso para o desenvolvimento de uma atividade agrícola, e achar que é isso mesmo, é uma infelicidade pobre de nós. Então, nós precisamos, então, a partir desse fenômeno, e sabendo que é um problema, né, climático, nós precisamos pensar em soluções, né? Nós não podemos acreditar que é um problema sem jeito. E é aí que entra a importância, gente, da discussão sobre políticas públicas, né? Política pública é aquilo que o governo decide fazer ou não fazer para que se tenha solução para os problemas sociais. Um dos grandes problemas que nós temos no nosso país é a descontinuidade de políticas públicas, né? Que ao invés de a gente ter uma política sólida de Estado, política de Estado, ela seria aquela que está constitucionalmente assegurada, é aquela que, independentemente da mudança de governos, da mudança de partidos políticos, ela vai permanecer sendo assegurada, sendo executada, enquanto que a política de governo é aquela que realmente está mais próxima, né, às diretrizes dos partidos políticos, é aquela que pode mudar, né, numa velocidade maior a cada 4 anos ou a cada 8 anos, em virtude da gestão dos governos. Então, nós precisamos, portanto, no que diz respeito à seca no Ceará, de uma densa política de Estado, né, que se configure, que reverbere em políticas públicas de curto, médio e longo prazo, que sejam capazes de trazer qualidade de vida para essa população. E se isso já deveria, né, existir desde o século XX, que dirá no século XXI, onde nós temos condições não somente políticas, mas científicas e tecnológicas para pensar sobre uma solução de caráter mais permanente, né? O Ceará não é o único estado do mundo, não é o único território do mundo que tem essa característica, né, de um clima mais seco, de uma dificuldade de ocorrência de chuvas. E nem por isso em outros estados, em outros territórios, até mesmo em áreas de deserto, se consegue a garantia de qualidade de vida para a população a partir do desenvolvimento de políticas que têm uma base tecnológica muito bem consolidada e que garantem a possibilidade não somente de sobrevivência, mas de vivência digna nesses territórios. E é aí que entra o direito, né? Porque boa parte, gente, dos sujeitos que irão elaborar as políticas públicas e executar políticas públicas, possivelmente terão formação jurídica, né? Como a gente estudou algumas aulas atrás, o bacharelismo liberal, né? Essa característica de que a ideia histórica, né, da criação dos cursos de direito voltadas aí para a formação de uma elite intelectual pensante, né, dos sujeitos que ocupariam os principais cargos do Estado. Isso, em alguma medida, reverbera no nosso cotidiano, reverbera no contexto
contemporâneo, né? Nós temos inúmeros bacharéis em direito, inúmeros profissionais da área jurídica dentro do poder legislativo, executivo e judiciário, e esses sujeitos, eles têm que ter esse compromisso, eles têm que ter essa percepção, eles não podem reproduzir esse imaginário de que a seca é um castigo divino, de que a seca é algo que não tem solução, de que é um problema apenas do meio ambiente natural. Então, isso requer aí dos profissionais que estão inseridos nessa elaboração das políticas públicas, nessa execução das políticas públicas, essa percepção, né, de que nós estamos lidando não somente com um problema climático, mas nós estamos lidando com uma questão social, política, cultural e econômica. E aí, gente, para que nós possamos, né, conversar um pouco mais sobre isso, como eu estava dizendo para vocês, em 1877, né, uma dessas grandes secas, né, a primeira grande seca das quais os registros históricos mais nos falam é a de 1825, mas a de 1877, ela acaba tendo um destaque maior na historiografia aqui do estado do Ceará, porque a gente teve um número maior de flagelados, né, de sujeitos ali em situação de miserabilidade, e isso por uma questão jurídica, né. Em 1850, a gente está ali no século XIX, a gente já tem cursos de direito no Brasil, a gente está ali dentro do período imperial, né? A gente vai ter a Lei de Terras. E aí, gente, a Lei de Terras de 1850, ela passa a estabelecer que só pode ser considerado, né, o proprietário de uma terra, aquele que tem um documento garantindo essa posse, né? Deixando registrado a quem pertence. E a maioria desses sertanejos, a maioria dos sujeitos que tinham suas terras, né, dentro do estado do Ceará, não tinham esses documentos, né? Não era algo, digamos assim, legalizado, não estava de acordo com aquela realidade. E aí, interessante a gente lembrar, né, naquela nossa aula que a gente tratou sobre culturalismo jurídico, né, essa característica do direito brasileiro, desde a sua mais remota origem, né, que é da gente colocar na lei algo que não corresponde à realidade prática. Então, a grande maioria desses sertanejos que tinham ali seu pedacinho de terra acabaram perdendo essas terras para os grandes senhores, né, de terras, muitos deles estrangeiros, né, ali ainda herdeiros, ainda parentes dos donatários, dos colonizadores. Então, perdendo esses pequenos ali pedaços de terra, isso tem registro histórico, né? O curso de História da Universidade Federal do Ceará tem uma ampla gama na sua biblioteca de documentos do período, né? Que mostram ali como foi intenso nesse período a falsificação de documentos públicos, né? Se passando ali por um termo de propriedade, né? Um registro de posse, que esses sujeitos, né, utilizavam uma massa imensa de ignorantes e expulsavam aquele sujeito da sua terra, dizendo, olha, você não é o proprietário, cadê o documento? Cadê aí o seu registro? O sujeito não tinha, e esse outro vinha lá com um papel falsificado, muitas vezes, dizendo, olha, eu que sou o dono, e aí isso gerava toda uma leva de retirantes, né, que muitas vezes se deslocavam para a capital do estado, então na busca aí de alguma alternativa por sobrevivência. E isso num período de seca, né, trouxe gravíssimos problemas de ordem social. Como nós não tínhamos naquele período políticas públicas, nem sequer mesmo assistencialistas, né, para tentar garantir a sobrevivência desse sujeito de alguma forma, eles ficavam então à mercê do paternalismo, né, ali de um patrão, né, trabalhando de forma compulsória, praticamente, em troca de um prato de comida, em troca de um teto, sendo uma mão de obra de baixíssimo custo, né, com uma péssima qualidade de vida, né. Esse é um fenômeno também que se atrela à realidade do coronelismo, que vocês também estudaram lá no ensino médio.
E uma reflexão muito importante, né, de ordem jurídica. Então, do ponto de vista legal, do ponto de vista do stricto sensu, né, do positivismo, nos parece muito legítimo que nós exijamos, a partir de 1850, um documento para comprovação dessa posse de terra, etc. Mas, observando a realidade prática, né, será que a legislação levou em consideração a realidade factual, né, desses sujeitos, que isso não somente no Ceará, mas em todo esse império. Então, é provável que não. É provável que a gente esteja aí diante de uma legislação que, mais uma vez, é feita, é elaborada com o intuito de favorecer as elites, em detrimento e até mesmo em prejuízo dessa massa inculta de ignorantes que sai prejudicada da situação e que não tem a quem recorrer, né, para uma garantia de satisfação aí de proteção, de garantia de direitos. E essa questão toda, né, ela vai se perpetuar ao longo do restante do século XIX, se torna pior ali após a independência dos Estados Unidos, pela questão da concorrência, né, a disputa na produção do algodão. Essas secas continuam acontecendo de forma em maior ou em menor impacto, mas nunca, né, diante dos períodos de estiagem, são uma realidade natural do Estado. Isso vai promover um outro fenômeno jurídico, né, um outro fenômeno social, conhecido como cangaço ou banditismo social, né, que era a forma como muitos, né, dos sertanejos e dos sujeitos da época desprovidos de bens, né, utilizavam como alternativa, né, de combate àquele sistema de opressão ao qual estavam submetidos. Existem muitas dissertações de mestrado, muitas teses de doutorado, né, avaliando essa questão do banditismo social, né, a partir dessa visão, a partir dessa perspectiva, né, de que era muito mais um movimento de resistência, né, de rebeldia, já que eram tão oprimidos, já que não era dada outra alternativa, já que não se tinha, você imaginar um espaço, né, em que não se tem condições de sobrevivência, né, e aí essa organização de cunho realmente criminoso acaba sendo ali um instrumento de rebeldia, de revolta, contra a opressão. Mas isso são cenas, né, para outros capítulos. Alguns estudantes do curso, inclusive, fizeram TCCs, né, trabalhando com essa temática, ficaram bem interessantes, mas aí é para quem realmente vai gostar, né, de estudar o direito a partir dessa perspectiva histórica. Mas, mesmo após, né, esse período dessa seca de 77, 79, né, que a gente sempre tinha esse problema grave dos retirantes, né, dos flagelados da seca, indo principalmente em direção à capital, na busca por oportunidade de trabalho para a sobrevivência. Isso foi gerando, como nós não tínhamos políticas públicas, né, um movimento ali de assistencialismo de caridade, né, muito promovido principalmente pela Igreja Católica, e que não era suficiente, né, para recepcionar todos esses sujeitos, não era suficiente também para a garantia de uma digna qualidade de vida, e mais uma vez uma reflexão jurídica aqui, também não é isso que se espera, né, o Estado não pode se abster da sua responsabilidade de promoção de dignidade, de qualidade de vida, de bem-estar social, se eximindo dessa responsabilidade e alogrando, repassando, por exemplo, para uma questão de caridade, né? Então, se a gente tem aqui inúmeros sujeitos em situação de miserabilidade, passando fome, desprovidos de qualquer possibilidade de vida digna, então compete aqui a caridade cristã resolver o problema. Então, isso juridicamente é um discurso que, por mais incrível que pareça, nós ainda podemos encontrar, né, no século XXI, achar que vamos resolver problemas sociais a partir de uma perspectiva individualizada, né, se faz muito essa crítica, né, de que no Brasil não se quer garantir direitos, né, o máximo que se tenta promover é a caridade, porque o indivíduo ainda vai estar ali numa posição de subalternidade, né, de permissividade para que se aceite ali o que
o sujeito que detém o capital, que detém poder, possa exercer sobre ele. Então, essas reflexões todas que a gente faz quando a gente estuda, então, esse fenômeno da seca, nos ajuda a perceber que no nosso estado, né, isso é uma realidade que vai chegar ao próprio século XXI, né, quando a gente pensa ali em 1914, né, nós estamos aí às vésperas de uma das grandes secas do estado, Raquel de Queiroz até trata sobre ela, né, no livro 15, que vocês devem ter lido aí para o vestibular, para o Enem, enfim. Nós vamos ter, então, esse fenômeno atrelado, né, da seca, da miserabilidade, da ida de sujeitos vítimas, né, da realidade climática para a capital, na busca por empregos, a trabalho, melhor dizendo, né, porque a gente não tem ainda uma legislação trabalhista para assegurar garantia de emprego, mas é trabalho. E a gente vai ver, então, gente, um fenômeno que muitos desconhecem, né, que é a realidade dos campos de concentração aqui no Ceará, né, também tema de muitas teses de doutorado. Nós tivemos uma monografia defendida aqui no curso de Direito da Unileão, do aluno Tiago Rodrigues, muito bem elaborado, um trabalho de pesquisa muito bom, né, que ele fez, estudando justamente a questão dos campos de concentração aqui no Ceará, né, a partir da perspectiva histórica, ele tratou sobre direitos humanos, né, direitos humanos fundamentais, a partir desse fenômeno que vai acontecer, especialmente a partir da seca de 15, né? O que foram esses campos de concentração? Foi uma tentativa do governo de solucionar esse problema, né, dessa ida de forma maciça dessas vítimas da seca para a capital, especialmente para a capital, mas não somente para a capital, mas para as cidades maiores do estado que tinham ali alguma oportunidade de trabalho. Então, essas pessoas muitas vezes estavam ali com péssimas condições de higiene, né, pela falta de salubridade mesmo da sua vida. Então, elas eram vistas como verdadeiros, né, verdadeiros flagelados mesmo, né, pessoas que estão ali para provocar doenças, para disseminar doenças, pessoas que estão ali para furtar, para roubar, né, para promover ações de violência, pessoas que estão ali para enfeiar a cidade, né, a cidade que uma fortaleza bela, uma fortaleza no melhor estilo do século XIX, né, com aquelas fachadas de prédio típicas do urbanismo estético, né, europeu, e você ter ali uma série de mendigos, de pessoas sujas, de pessoas que fedem, né, então não se deseja isso, não se quer isso, e a solução do governo, então, é de montar, de ocupar determinados espaços, né, formando verdadeiros currais, e lançar essas pessoas, esses retirantes, dentro desses espaços, né, sem direito de sair, então cerceando a liberdade de ir e vir, e fazendo com que elas ficassem ali para que se evitasse, então, essa circulação desses sujeitos indesejados pelos espaços das cidades. Isso vai provocar uma mortandade absurda dessas pessoas, né? Eu estou deixando um vídeo complementar para vocês, que inclusive tem o testemunho, né? Tem a fala de pessoas que já estão com 90 anos, se aproximando até dos 100 anos, que viveram essa realidade, né? Que os pais viveram essa realidade, e eles falam, né? Eles dão testemunho dessa história a partir de uma vivência muito particular, né? Sugiro que vocês não deixem de assistir, é muito interessante o vídeo e é curto também. E em algumas das falas vocês vão ver, né? As pessoas dizendo que esses espaços eles eram completamente degradantes, né? Não havia ali onde tomar banho, não haviam lugares sequer para enterrar os corpos, né? Eram tantos mortos que se faziam ali valas a céu aberto, se jogavam os corpos uns por cima dos outros, os cachorros, os animais acabavam devorando esses cadáveres, uma situação muito, muito, muito degradante, né? Então, olha a solução que foi pensada pelo poder público. Então, mais uma vez, entra aí a perspectiva jurídica, né? Ao invés de a gente tentar resolver a questão em prol da dignidade, a gente quer resolver a questão simplesmente sem levar em consideração o tratamento adequado para o sujeito humano, né?
é muito degradante, é muito humilhante a situação toda. Muitos deles foram obrigados a trabalhar, né, na construção das estradas férreas do estado, né, nesse momento aí a gente vivia a modernização do espaço, principalmente da capital, as passagens de trem, né, os trens eram uma realidade muito comum de transporte, e esses campos de concentração normalmente acabavam sendo construídos ali nas proximidades de estações ferroviárias, justamente para permitir o trabalho desses sujeitos na construção de estradas de ferro em troca de um prato de comida. Né, quando isso lhes era realmente assegurado. E aí a gente pode pensar, gente, que é uma realidade, né, que ficou lá nos anos, no início do século XX, né, ficou ali em 1915, que isso é uma questão que está superada, que ninguém iria pensar em pleno século XXI, né, a tratar alguém dessa forma, a encarar com essa insensibilidade, mas eu sempre, quando estou dando aula sobre isso, eu lembro de uma proposta, né, que aconteceu há alguns anos no governo do João Dória, em São Paulo, em que ele propôs, né, uma solução para a questão dos moradores de rua da cidade, né, como naquele momento o governo dele, né, considerava que a população de moradores de rua era muito grande, né, o que ele fez? Ele propôs, então, a existência de um decreto que permitisse, pelo poder de polícia do Estado, que as pessoas moradoras de rua elas fossem obrigadas a entregar aos fiscais da prefeitura seus cobertores, colchão, qualquer coisa que elas tivessem, para obrigá-las a sair da rua. Então, não é uma solução, né, como vocês vão de convir comigo, e à época também isso não pôde ser aplicado, houve uma intervenção judicial em torno disso, por óbvio, né, o decreto inconstitucional fere diretamente aí a dignidade da pessoa humana, mas quando a gente vê uma questão como essa, a gente observa que essa mentalidade, esse imaginário, né, de tratar muitas vezes o pobre como alguém indesejado, que tem que ser eliminado da realidade, ao invés de inserido na sociedade em condição de dignidade, ainda está povoando, né? Ainda é uma realidade do nosso imaginário, né? Então, nós precisamos combater as representações, né? Que são falaciosas, né? As representações do pobre como um preguiçoso, né? Quando alguém diz assim, fulano, né? Também hoje em dia o povo não quer trabalhar em quais condições? Que tipo de trabalho está sendo ofertado, né? Em que nível de dignidade, garantia de direitos nós estamos falando, né? Representações como essas, representação do sertanejo, do cearense, né? Como alguém que é inferior, né, que é um flagelado, olha essa expressão, né, flagelado da seca. Então, essas representações, na medida em que forem combatidas, certamente irão ajudar para a construção de um imaginário em que a gente possa pensar políticas públicas que de fato possam ser efetivas, de fato possam ser eficazes para a transformação da realidade, né, do problema que nós desejamos. A gente não pode deixar de mencionar o problema do gargalo da corrupção com relação ao combate à seca no nosso estado, porque isso é uma realidade, né, que é histórica. No século XIX, nessa leitura que eu estou deixando para vocês, né, para que vocês aprofundem, então, esse conteúdo que a gente está vendo hoje, vocês irão ver, né, que o autor coloca, né, que como o Ceará era uma província muito esquecida, era uma província que não despertava o interesse da coroa, depois também não despertava o interesse do império, não era rica, não contribuía, né, para o enriquecimento do império. Uma das formas dos políticos locais, uma das formas das autoridades locais chamarem a atenção desse governo era justamente através da seca, né, para receber recursos para o combate a essa situação. E os dados históricos, né, nos mostram que muitos desses recursos que foram enviados, né, mesmo que parcos, mesmo que
insuficientes, eles não chegaram para aqueles que mais precisavam, né? Ficaram aí à mercê de uma má gestão de uma elite local que aplicava esses recursos nas suas próprias terras, né? Nos seus próprios empreendimentos. Então, é tanto que se fala bastante sobre essa expressão, né? Indústria da seca. Então, se a gente ainda tem esse problema, se ele em alguma medida ainda nos impacta no nosso cotidiano social, cultural, jurídico, econômico, não tenhamos dúvida, né, que existe uma intencionalidade para a permanência desse problema. É um problema que teria condição de ser resolvido se a gente tivesse vontade política, investimento tecnológico, investimento financeiro para tanto, inclusive para o desenvolvimento de outras potencialidades, né? Se o clima não é favorável para determinada atividade, existe aí uma série de outras atividades econômicas, comércio, prestação de serviço, etc., que poderiam, então, gerar condição de desenvolvimento. Mas talvez não seja interessante para uma parcela aí detentora do poder, para uma determinada parcela da classe política, que o problema seja resolvido. E isso não é uma novidade do século XXI, isso não é uma questão do governo Bolsonaro, do governo Lula, do governo do Temer ou do Collor de Mello, ou de quem quer que seja. Como a gente pode observar, é um problema histórico, do qual a gente tem registro desde o século XIX. Daí a importância da gente conhecer a história, para que a gente não ache que problemas que a gente vivencia no cotidiano surgiram agora, né? São da nossa geração, são da nossa década, são responsabilidade de um governo específico. Mas a gente observar historicamente, né, a construção e o desenvolvimento dessa problemática, se a gente não perceber, né, o quão fundo é esse buraco, a gente não vai conseguir sair de dentro dele, né, porque ele não é raso, ele é muito profundo, então vai exigir soluções complexas e também profundas. Faça uma leitura complementar do texto que eu estou deixando para vocês. Eu estou deixando 2 textos, um é a leitura básica, que todos devem ler, o outro é uma leitura complementar, que aí é só realmente para aqueles que querem aprofundamento, que acham interessante, né, que querem saber um pouco mais sobre isso que a gente está conversando aqui. E estou deixando um vídeo, que esse também é obrigatório para todos e para todas, gente, sobre esse fenômeno dos campos de concentração. Tem muito cearense que desconhece essa realidade, que é estudada até internacionalmente, né, sobre esse fenômeno dos campos de concentração. Normalmente, quando se fala em campos de concentração, a gente vai lembrar de Auschwitz, de Bergen-Belsen, né? A gente lembra lá do nazismo e a gente desconhece, né, a existência de campos de concentração, óbvio, que completamente diferentes, né? Não estou comparando, não tem nada a ver, mas pela expressão, né? Quando se fala campo de concentração, eu vou lembrar de uma realidade internacional e não lembro de algo que faz parte da minha história, né? Da minha ancestralidade. Se eu não sou cearense, mas desse espaço no qual eu estou agora. E aí, como a gente já comentou em outras aulas, né, esse é um dos grandes papéis da história, né, que a gente tenha, então, essa condição de compreender melhor o presente na medida em que a gente vai investigar esse nosso passado, tá bom? Espero que tenham gostado e daqui a pouquinho a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.